Paz do Senhor. Nós queremos convidar você para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. Que é alimento para a alma, fonte de vida, luz, resposta às perguntas. E ela é a nossa luz. Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente ler somente um versículo. Eu vou ler duas traduções. Efésios capítulo 1, versículo 18. Diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Na outra tradução está assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse precioso momento em que estamos aqui, e o teu nome possa ser glorificado nesse momento em que iremos refletir. Nós temos te oferecido os louvores pelas quais só tu és digno de receber. Agora, Senhor, usando do teu amor, da tua graça e das suas misericórdias, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Nós lemos sobre os olhos do entendimento. A gente tem os nossos olhos naturais. Apesar da ciência moderna não reconhecer a existência de uma alma, ela sugere que há um tanto de verdade nessa expressão. Os olhos não só refletem o que está acontecendo no cérebro, mas também pode influenciar a maneira como nós lembramos das coisas e as nossas tomadas de decisões. Nossos olhos estão em constante movimento, e enquanto alguns desses são controlados, muitos ocorrem de uma forma inconsciente. Por exemplo, quando você se sente em risco, você pisca. É um movimento inconsciente. Quando lemos, por exemplo, fazemos uma série de deslocamentos oculares muito rápidos, fixando o olhar em uma palavra após a outra, os chamados movimentos sacádicos, ou movimentos rápidos e simultâneos. Mas ao percorrermos uma sala com os olhos, esse movimento é mais amplo. Aqui, por exemplo, a gente tem um movimento muito amplo dos nossos olhos. Há ainda pequenas movimentações involuntárias que fazemos com os olhos quando caminhamos, para compensar o balanço da cabeça e estabilizar o olhar. Os nossos olhos estão ligados a dois eixos na vida do homem: o eixo emocional e o eixo racional. O eixo emocional, a Bíblia nos fala através da carta de Paulo, segunda carta ao povo de Corinto, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século, olha só, preste atenção, cegou o entendimento. Cegou o quê? Os olhos do entendimento,
Quando cega, cega é olhar, não cega pensamento, não cega declarações, é olhar, é o entendimento que faz você entender, que você possa ver a luz clara diante de você, para que, olha só, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso é os olhos no eixo emocional, mas tem o eixo racional, que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, entendimento. Entendimento é administrar e desvendar o conhecimento. Não adianta você só conhecer, você tem que entender daquilo que você conhece. Às vezes a pessoa conhece muita coisa, mas não entende nada do que conhece. Eu preciso ter o entendimento daquilo que eu conheço. Não adianta eu saber que a Bíblia, ela é poderosa, mas se eu não entendo nada dela. É interessante que eu conheça que Deus é poderoso, mas eu não tenho entendimento do poder dele, pode se manifestar na minha vida. Então eu preciso ter o entendimento, eu preciso ter os olhos do entendimento abertos. A falta de entendimento nos leva para longe do propósito de Deus. A palavra de Deus nos adverte nesse Salmo 32, versículo 9, a não sermos como cavalo e mula, sem entendimento, lá escrito, lá no verso 9, do Salmo 32, não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Uma pessoa sem entendimento é fácil de ser escravizado, acorrentado, enclausurado, porque ele não tem entendimento, ele não sabe o que vai fazer. De onde nós devemos buscar o entendimento? A palavra de Deus diz que é no Espírito Santo. Através dessa palavra que nós estamos aqui anunciando, pregando, você tem uma Bíblia aí, ou seja no celular, mas você tem aí em papel. É através daqui que eu vou encontrar o entendimento que eu necessito, não é o que eu quero, o que eu necessito. Aleluia! Observe o que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso é entendimento, não é só conhecimento. Deus quer que você conheça, mas Deus quer que você entenda. Os olhos do entendimento, os olhos do seu mundo racional, do seu eixo racional, precisa estar ligado, aberto. Não adianta você ver com os olhos, mas você tem que olhar com o entendimento. Observe o episódio do profeta Eliseu, quando ele orou ao Senhor, para que os olhos do moço que lhe servia fossem abertos, para que ele pudesse enxergar além dos olhos emocionais. Lá, 2 Reis capítulo 6, versículo 17, diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Ele não estava vendo, os olhos naturais dele estavam vendo somente o exército inimigo. E quando só nós olhamos os olhos naturais da nossa, que está ligado o nosso ego, está ligado à nossa natureza humana, nós tememos, temos pavor por aquilo que vemos com os nossos olhos naturais. Mas Deus quer que você tenha olhos espirituais, para que você, vendo aquilo que está lhe ameaçando, você possa entender: mas Deus está ao derredor me guardando, Ele vai me dar a vitória. Isso são os olhos do entendimento. E a gente fica com muito menos medo. Medo todo mundo tem, coragem todo mundo tem. O problema é que a gente deixa o medo dominar a coragem. Mas é a coragem que tem que combater o medo. A Bíblia fala de muitos homens que tiveram medo. Qual um conhecido? Josué. Estava com medo. E Deus disse para ele: Josué, coragem. Outro homem que estava com medo, Salomão. Meu Deus, como é que eu vou governar uma nação tão poderosa? E meu pai, como é que eu vou chegar a ser pelo menos a metade do que foi meu pai? Ele teve medo. Medo faz parte da gente. Mas quando a gente pede a Deus para que Deus nos auxilie e nos mostre a força que Ele tem na minha vida, eu tenho coragem para vencer o meu medo. Deus não vai vencer o seu medo, é você que vence. Mas eu preciso acreditar. As coisas difíceis, as coisas adversas, as coisas que nós não esperamos, que nós não contamos, nos causam medo. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz: aprendi. Ele passou a entender, esse aprendizado é entendimento. Ele disse: eu sei estar em abundância, sei passar necessidade. Ele aprendeu, ele tem entendimento, ele sabia que Deus estava com ele em todas as situações. E às vezes nós, com os nossos olhos naturais, parece que Deus está ausente quando estamos diante da dificuldade, diante de uma adversidade. Mas saiba, Deus não nos desampara em momento algum, é promessa dele. Ele é verdadeiro, ele é fiel. Ele não nos desampara. Mesmo que você se sinta desamparado, mas Ele está junto de você. Configura-se nesse episódio que o moço, ao ver o exército inimigo, ele teve muito medo. Porém, quando os olhos do seu entendimento se abriram, então o moço de Eliseu pôde enxergar que eles não estavam sozinhos. Quando a gente está em luta, quando a gente está em dificuldade, a gente pensa sempre que está sozinho. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ouve. E a gente se emudece. Você já viu? A pessoa, quando está em dificuldade, ele emudece. Em vez de falar, ele emudece. E o momento é para falar. O momento é para abrir a boca. O momento é para pedir socorro. Mas peça socorro para quem pode te socorrer. Porque lá está lá, que o Senhor, no Salmo, parece que é 46, que o Senhor é presente em todo momento da angústia, mas eu preciso pedir socorro. O apóstolo Pedro, ele nos instrui a crescer na graça e no conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes de você dar passos para decisões, para escolhas, procure crescer na graça e no entendimento, no conhecimento. Aqui diz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando eu cresço na graça e no conhecimento de Deus,
eu vou adquirir entendimento em meus olhos, passando a enxergar tudo como deve ser visto. Por exemplo, uma pessoa ciumenta, ele está ligado sempre aos olhos da imaginação. Ele olha, ele enxerga, ele vê aquilo que a imaginação dele constrói. Aí a pessoa diz assim: mas eu não sei por que você está assim. Está pensando que eu não estou? Está pensando que eu não vi não? Está pensando que eu pensei nisso? Está pensando que eu sou boba? Está pensando que eu sou isso? Os olhos da imaginação, eles veem coisas que não existem, e aí fazem o outro enxergar. Mas o que você está falando? Aqui, você está olhando para lá. A pessoa vai olhar e vê, aí ele enxerga. Não, você precisa ter entendimento. Procure enxergar com o seu entendimento e não com as suas emoções, porque a Bíblia Sagrada lá, Jeremias fala que o coração é enganoso, perverso. Quem poderá suportar? O nosso coração, ele é perverso. E quando você, que está ligado à nossa natureza, e quando a gente alimenta essa perversidade, nós começamos a ter atitudes reacionais que não traduzem aquilo que é na verdade. Eu preciso ter os olhos do entendimento abertos. Eu vi alguém dizer assim, o menino falou assim: vô, por que existe, por que às vezes o homem tem ciúme da mulher, ou a mulher tem ciúme do homem? Ele diz assim: na verdade, a pessoa tem medo e preocupação da pessoa encontrar alguém melhor do que ele. Por isso tem ciúme. Você vai querer. Ciúme é isso aí. Ele não sabe, ele sabe que ele está numa condição, ou ela sabe que está numa condição inferior, que alguém pode chegar, isso é melhor que ele. Na simplicidade, na afetividade. E aí o ciúme é para tentar apagar, para tentar segurar. Ciúme não prende ninguém, espanta, não atrai nada. O ciúme não é a pessoa que você tem: ah, eu não confio em você. Não, na verdade você não confia em você mesmo, por isso você tem ciúme. O ciúme é a ameaça que você tem de você não acreditar no seu potencial, na sua capacidade. Por isso você tem ciúme, diz: ó, não quero que você faça isso, não quero que você vá aquilo. Você é ciúme, por quê? Porque ele é inseguro. A insegurança é pessoal, não é do outro ou da outra, é de você mesmo. Quando eu cresço na graça e no conhecimento, eu adquiro entendimento em meus olhos, passando a enxergar tudo como devo ser. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, enxergar em vez de somente ver. Isso é discernimento. A Bíblia fala sobre discernimento espiritual. É enxergar o que é, não é enxergar aquilo que você imagina. Você vê pela imaginação, você precisa enxergar pela razão. O apóstolo Paulo disse que o homem natural, ou seja, aquele que não tem as faculdades mentais alimentadas pela verdade da palavra de Deus, ele não consegue discernir, ele não consegue enxergar. Lá na primeira carta dele ao povo de Corinto, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ei, o aspecto matrimonial, o aspecto familiar é algo espiritual, não é algo natural. E eu preciso ter o discernimento espiritual sobre aquilo que é abençoado, aquilo que é espiritual, que é o casamento, que é a família. Senão eu ponho tudo a perder.
Porque eu estou trazendo para a esfera emocional e não para a esfera espiritual. Você só vai saber conduzir um relacionamento espiritualmente com discernimento da parte de Deus através da sua palavra. Senão você coloca tudo a perder por uma palavra, por uma reação, por uma postura, por uma indiferença, por um desprezo. Você pode botar tudo a perder. Saiba que só se poderá enxergar o que precisa ser visto quando se tem a luz da palavra de Deus. Por isso que ele é luz, gente, é lâmpada para os pés, luz para o caminho, para você não errar as suas passadas, para você não tropeçar no vazio, para você não ter autoconfiança. Não, eu sei o que estou fazendo. Não, consulta, tenha o discernimento de Deus para você decidir, para você escolher, para você reagir, para você fazer. Quando o homem, ele tem a luz da palavra de Deus, ele enxerga o que está diante dele, como também enxerga como está dentro dele. Paulo escrevendo ao povo, no primeira carta, versículo 28 e 29, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, dentro. E assim coma do pão e beba do cálice, fora. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, se você não analisar quem você é, você come e bebe juízo para si. Então a palavra de Deus não é luz para fora só, é luz para dentro. Ela sai, ela mostra quem eu sou, o que está fora. Quando você ouve uma palavra vinda de alguém, de um pastor, de uma pessoa que está usando a palavra, se você cai em si e diz: meu Deus, como é que eu estou errado? O que é isso? A luz brilhou dentro e viu que estava fora do lugar. A luz da palavra entrou aqui e brilhou, e você, meu Deus, está tudo errado aqui dentro. É a luz da palavra. Por isso ela é luz. Ela ilumina o mais profundo da escuridão. A luz de Deus, ela ilumina. Tem pessoas que estão aprisionadas há 30, 40, 50 anos e não sabem por que está aprisionado. Mas a palavra de Deus ilumina e diz: puxa vida, está lá atrás. O meu erro foi lá atrás. Tem uma paciente minha que ela casou, ficou 7 anos, parece que é 7 anos casada, teve um filho. E o filho com 3 anos, o marido vazou. Ele envolvido com vício e outras coisas mais, foi embora. Ela ficou. Filho cresceu. Hoje esse filho está com 15 anos. E ele está envolvido em tudo que você possa pensar. E ela sozinha. Aí ela começou a ter um relacionamento com um jogador de futebol. O jogador está fora desde janeiro, ou desde o final do ano passado. Está sozinha. E ela disse para mim: eu não aguento mais, eu não estou suportando, eu carrego uma culpa de tudo isso que está acontecendo. Eu disse para ela: você não tem culpa do que está acontecendo. Você está sofrendo pela escolha errada que você teve lá atrás. Agora você está administrando os erros que estão acontecendo agora pela escolha errada lá atrás. Se você escolhesse certo, você não estaria passando o que você está passando hoje. Tira esse peso, trabalha esse momento difícil, para que você possa ter força para ressignificar a escolha errada, para que o Senhor possa te abençoar. Às vezes a gente carrega culpa que não é nossa. Às vezes nós temos que assumir a escolha errada, a escolha que traz consequências que vão deteriorando a nossa força,
a nossa esperança, a nossa fé. E se eu começo a carregar a culpa de tudo aquilo que eu não estou conseguindo mais, eu passo a carregar um peso que me impede, que me imobiliza, e eu não consigo não sair dali. Por isso que tem muita gente que estão se lançando pela ponte, estão se lançando de lugares altos, para poder perder a própria vida, porque ele não vê mais saída. Por quê? Porque carrega as coisas que acontecem por uma escolha que ele fez lá atrás. Eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso detectar o que eu fiz que chegou a esse ponto todo. Escolhas erradas, as consequências, elas não são boas. Elas só trazem prejuízos, só produzem sequelas emocionais. E se eu transformar essas sequelas em culpa, eu morro. Eu preciso saber aonde eu errei, que escolha que eu fiz errada. Chegar lá naquela escolha e dizer: Senhor, fui muito imatura, não foi falta de conselho. A mãe dela disse: cuidado, isso não vai dar certo. Sei o que estou fazendo, mãe. Sabe? Olha o resultado. E disse: você tem que se ressignificar, reconhecer a sua escolha errada e começar a ter decisões acertadas agora. E para isso você precisa ter força, renovação de força, capacidade de superação, porque só dessa forma essa história muda e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. A luz da palavra de Deus faz com que o homem tenha discernimento, medindo para saber se está havendo alinhamento do seu interior com aquilo que está diante dele. O conflito que existe hoje nas pessoas, na maioria das pessoas, é que ele vive dentro dele uma realidade imaginária e fora outra, e aí de conflito, não consegue. Dentro é uma coisa, fora é outra. E aí fora está tudo bem, ele já passou aquele conflito, ele está bem, só que ele está em guerra. Por quê? Porque dentro ainda está ligado lá atrás, e fora está dentro de uma realidade que não condiz com o que ele está sofrendo. Mas por que você está assim? Eu não sei. Não sei. Mas por quê? Porque está ligado lá atrás. E aí você entra em conflito em você com você mesmo. Você estraga o presente por causa do seu passado. Só que você tem que deixar o passado para trás. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Se você prosseguir para o alvo sem esquecer, você arrasta e você transmite essa sensação ruim de derrota para o seu presente, que tem só vitória oferecendo para você diante de você, e você coloca tudo a perder. Eu tenho que aprender a exercitar e esquecer. Foi tudo errado, mas agora vai ser certo. Agora eu vou fazer certo. Eu preciso prosseguir. Prossiga. Prossiga. Para de viver olhando para trás. Não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás. O que ela se transformou numa estátua de sal? Ela é uma mulher que tinha futuro, mas olhou para o passado e perdeu o futuro. Se tornou uma estátua de sal. Quantas pessoas estão andando aí como estátua de sal, só olhando para trás, só vivendo de passado? Pare de olhar para trás, pare de ver passado. Você tem que viver o que está diante de você. O que Deus tem para você não está atrás, está na frente. O que Deus tem para você não é embaixo, é em cima. Por isso que ele falou assim: pense nas coisas que estão de cima, porque é de lá que vem o teu sustento, o teu renovo, a tua força. A gente fica olhando para trás, para baixo, como que entregando, se rendendo e se perdendo.
Salomão, mediante a grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ele pediu o quê? Discernimento. Ele não pediu riqueza. Ou seja, ele queria enxergar situações que viessem a acontecer para ver decisões justas. Veja só o que ele disse, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, 10, 11. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, isso chama entendimento, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Você já percebeu que a gente vive numa situação dessa? Muita coisa para resolver, e você diz, e agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para me resolver esse problema? Você precisa pedir discernimento para Deus. Você precisa se aproximar na luz da palavra de Deus, porque ser a luz, ela vai te dar entendimento para você resolver questão por questão, para que o nome dele seja glorificado. Você está aqui, eu estou aqui, não é para a glória humana, mas é para a glória de Deus. A sua vitória é para a glória de Deus. A solução que você tem é para a glória de Deus. As escolhas que você faz é para a glória de Deus. Então eu preciso ter o discernimento de Deus para que a glória dele se manifeste nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas reações. É para a glória de Deus. A minha vida, eu estou aqui para que a glória de Deus se manifeste. Versículo 10 diz assim: essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, que é o discernimento ou sabedoria, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eu vou te dar isso e tudo que você não pediu. Levante a sua mão aqui, a sua mão direita. Eu quero dizer uma coisa para você: o que você vier a pedir, não peça casa nova, carro novo, emprego novo, não. Peça sabedoria, entendimento, discernimento, para que aquilo que Deus abriu, a porta que Deus abrir, você vai fazer, essa dá para passar. E a porta que o diabo abrir, porque o diabo faz a mesma coisa, para confundir. O diabo vai abrir uma porta para você cair no buraco, e você tem que ter o discernimento. Então não peça bens, peça discernimento, para que Deus te dê a capacidade de gerar os bens que você precisa. A palavra de Deus nos diz, através de Pedro, que devemos estar com os olhos do entendimento abertos. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, como que ruge, procurando alguém para devorar. Sobriedade é capacidade para enxergar. Vigilância é estar sempre atento por aquilo que você enxerga. Em qual situação você se encontra hoje? Como está a sua vida? Você está vivendo momentos difíceis, conflitantes? Você está em guerra com o seu mundo interior, com o seu mundo exterior? Você não está conseguindo olhar ao redor e encontrar saída ou solução para o seu problema, para o seu conflito? Abra os teus olhos e Deus lhe mostrará a estratégia de como sair dessa situação. Não adianta pânico, não adianta ansiedade, não adianta desespero. Isso é uma arma que o diabo usa para trazer confusão, e você perde a capacidade de enxergar a saída que está diante de você. Por isso que Deus fala na sua palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade faz você ver o que não existe.
Muitas vezes, problemas que nos afligem, problemas emocionais, familiares, econômicos, problema de saúde, tudo isso nos desestabiliza. Você olha para alguém, como é que você está? Estou bem, mas eu estou com uma dor que não aguento mais. Eu estou fazendo um tratamento que eu estou com um certo receio. Problemas. O momento pode ser dramático ou de sobremaneira difícil. Podemos nos sentir cercados e encurralados, achando que não há saída. Mas o desespero nunca ajudou, e nem vai ajudar em nada. Deus nos diz em sua palavra que não devemos nos aterrorizar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você e eu precisamos viver com aquele que é maior, mas não com um sentimento que parece que ele é menor. A gente vive naquela coisa, será que Deus vai me ajudar? Mas ele é tão pequeno assim, que ele pode te ajudar? Não, eu preciso ter uma postura, tendo a certeza que ele é maior. E aquele que está no mundo, que é um gigante como Golias, ele é derrotado como Deus, que parece aos olhos do homem como Davi, pequenininho. E a gente fica intimidado. Todo mundo estava dizendo, esse homem vai perder, esse homem vai perder, esse homem vai perder, não vai dar nem para o cheiro. E a primeira pedrada derrubou Golias. Ei, você pode ouvir dizendo, Deus não vai te ajudar, porque Ele não tem condições de te ajudar. Você vai dizer assim, Ele me ajudou para situações menores, essa Ele vai estar comigo e Ele vai me ajudar de novo. Eu preciso ter esse entendimento. O último versículo, penúltimo, 4:4, 1 João 4:4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus. Você pode virar para a pessoa e dizer assim, você sabia que você é de Deus? Vós sois de Deus. Gente, eu preciso ter essa consciência. Não, eu sou dele. A gente tem outro. O diabo fala assim: ninguém te ama, ninguém te quer. Você não é de ninguém, você é de nada. Não. Vós, Pedro diz assim: João diz assim: vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cuidado com os falsos profetas. Que te oferece um mundo de realizações, mas Deus não veio para te oferecer o mundo. Deus veio para nos oferecer o céu. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé. Tem gente, eu já falei uma vez aqui, volto a falar. Tem gente que está passando por um momento difícil. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas você está achando, já está achando que eu vou chamar. Não vou chamar. Não vou chamar. Se você acha que está passando por uma prova difícil, você está sem forças para vencer essa prova, coloque a mão sobre o seu coração. Tem coisa que isso não vai dar para mim. Não vou vencer. Não dá. Se você está achando que você está perdendo terreno, perdendo espaço, você está se sentindo consumido, consumida, sufocado, sufocada, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Porque essa é uma sensação que o diabo coloca
O diabo não consegue extrair nada, mas ele joga muita coisa. Ele lança os dardos da dúvida, dardos dizendo que você é incapaz, que Deus não está nem aí para você. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse no seu problema. Hoje foi dito aqui, fale o que você está passando. Não fala assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Então o senhor precisa nem orar. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e falasse com Ele qual é a tua dificuldade, o que você está sofrendo, o que você está passando, o que você está enfrentando. Você tentou compartilhar com alguém e diz assim, isso é frescura sua, isso é bobagem, é falta de fé. Não, a gente passa certas situações que parece que a nossa fé não é suficiente. Por quê? Porque está faltando o entendimento. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Só muda o fundo musical para mim. Esconda-me, fundo musical. Pense aí um pouquinho. Eu vou dar 1 minuto para você pensar, para você falar com Ele, passando para Ele o que dói, passando para Ele o que te angustia, passando para Ele o que está sugando as suas forças, que está enfraquecendo você. Pensa nisso. Fala isso para Ele. Fala para Ele. Você não precisa falar em voz alta, mas Ele te escuta. Ele escuta até uma lágrima que desce sobre a face. Ele escuta a voz do seu lamento, da sua angústia, do seu gemido. Pai, no nome de Jesus Cristo, não vai dar para suportar. Mas parece que não há nenhuma reação de cima. E aí a gente passa um dia para o outro dia. E aí você continua sofrendo. Mas isso quer dizer que você teve capacidade para suportar. Mesmo a solidão que você possa estar sentindo, mas Deus está pertinho de você. Senhor, teve um dia que o teu servo Paulo estava lá na masmorra, esperando a condenação final, morte. Quando a tua palavra nos diz que tu chegaste ao seu lado e disse: Paulo, coragem, você não vai morrer. Ainda tem muito a fazer. Você vai para Roma. Eu gostaria nesta noite, nesta oportunidade, que a tua palavra, a tua voz possa ecoar no entendimento daqueles que estão com a mão sobre o coração e possam receber essa palavra: coragem. Ainda não é o fim, não é o fim da sua vida. Importa que você faça aquilo que eu já estabeleci. Só tenha coragem. Coragem para suportar, coragem para superar, coragem para esperar, coragem para avançar, coragem para se submeter, para se sujeitar a Deus. Coragem. Senhor, que os teus filhos que estão aqui nesta noite possam valorizar a coragem que eles têm
e possam suplantar o medo para esse enfrentamento. Que essa masmorra emocional, ela tem um tempo para acabar, mas a coragem precisa imperar, predominar no meu entendimento, em cada entendimento. Em nome de Jesus Cristo.